que o Senhor trouxe aqui, que eles sejam tremendamente ministrados. Senhor, por favor, encontre os corações solos férteis, solos prontos para a tua boa semente. Senhor, ministra a mente da tua igreja, o entendimento profético desse tema que nós estamos ministrando sobre paternidade. Usa a minha vida e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se assentar, igreja. Se assente, por favor. Glória a Deus. Que bênção. Que bom ter você aqui na casa do Senhor. Amém? Você está do lado de alguém precioso aí, sim ou não? Dá um sorriso bonito. Fala: olha, Deus é Pai. Diga para ela aí, né? Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos num tempo muito precioso, falando de um tema muito incrível sobre paternidade. Hoje, se eu for resumir a minha vida para você hoje, você vai falar assim: bispo, por que o senhor tem mais pensado, mais falado, mais ministrado, mais feito? Eu vou dizer para você, eu tenho movido no princípio da paternidade. Isso tem movido, tem nos abençoado e tem nos feito abençoar muitas pessoas. E esse tema é incrível. Eu peço que você abra o teu coração, não apenas agora, nós já começamos desde quinta-feira esse mês, e que o Senhor ministre sobre essa revelação no teu coração, amém, queridos? Quero aqui mencionar o Fabrício, a Camila e o Rafael. Vamos dar um aplauso para essa família linda, queridos. Fabrício e Camila foram filhos dessa casa desde o início, né? Meu Deus, nos ajudou muito aqui. O Senhor enviou ele lá para Passo. Hoje já está em Itatiba, né? Só voando alto, né? E precisava fazer investimento da XP? Fabrício. Veterinário, e Deus tem levado ele para outros cantos na área de investimento. É uma bênção. Sejam bem-vindos. Casa de vocês, sentiram, né? Que saudade que eu estava. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a igreja, eu vou abrir aqui com algo polêmico. E eu quero fazer dessa palavra não apenas uma pregação, mas um discipulado. Amém? Por muito tempo, a igreja católica, ela lidou de uma forma diferente da pregação do evangelho, falando em latim, ministrando em latim. Até que um momento, há 504 anos atrás, um homem chamado Lutero levanta, externando a necessidade de fazer uma reforma na igreja. Mas essa reforma que deveria ser feita, ela nunca foi feita, porque não foi aceita essa reforma, né? E a gente andando, encurtando os assuntos, se surgiu as igrejas protestantes da terra, e a igreja ela vem andando, 500 anos se passou, e nós chegamos até aqui, e o que a gente começa a perceber de fato, é que muitas das igrejas protestantes, cristãs, evangélicas, elas continuam na mesma prática, no mesmo sentido, de como se nós fôssemos à missa no final de semana ou uma vez por mês. Quantos entendem isso? Então eu vou na missa uma vez por mês. Então muitas vezes a nossa prática, nós dizemos, sou evangélico, mas nós temos a mesma prática muitas vezes de uma igreja católica, e nós entramos semana, domingo saímos do domingo, e muitas vezes a nossa vida ela não tem uma relevância, porque a minha prática é essa: eu saio da porta para fora e eu não tenho mais envolvimento, eu não permito ser tocado, eu não permito ser ministrado, eu não permito ser movido e mexido com princípios da própria palavra de Deus. Então, querido, nós viemos nesse tempo entendendo alguns princípios fortes e poderosos, e entre eles a paternidade, que mexe o coração, né? A palavra de Deus ela é profunda sobre isso, e nós precisamos ter uma clareza, porque para esse tempo pós-pandêmico, pós-político,
E aquilo que feriu tão profundamente a igreja de Jesus Cristo, é muito necessário que nós venhamos andar de perto. Fala a pessoa do teu lado, esse tempo é tempo para andar de perto, não é tempo para andar de longe. Fala, tem coisas para ser reveladas, e é através da paternidade que será revelada. Quantos dizem amém para isso? Aí você vai começar a entender por que eu e a bispa falamos, vamos fluir, vamos para outro canto, vamos fazer outras formas, vamos tocar pastores, vamos tocar vidas, vamos ministrar sobre isso, e para a glória de Deus, graça e misericórdia dele sobre nós, levantou um casal muito precioso de filhos queridos, pastor Rodrigo e pastor Juliana, para assumir aqui e enriquecer a herança. Fala comigo, enriquecer a herança. Então já vamos começar. O órfão, quando você dá herança para ele, ele dissipa, ele consome, ele corrói a herança. Já viu alguém? Morreu o pai, já começou a brigar por conta de dinheiro? Quantos já viram isso? Já viram? O nosso povo ocidental, ele é assim, não tem uma visão de legalidade, de posteridade. Nós não enriquecemos a herança, nós não temos uma visão de continuidade. Então nós dissipamos aquilo que vem na nossa mão, porque é uma herança brasileira, é uma herança ocidental. Mas o judeu, quando ele olha para isso, ele olha bem o filho dele quando nasce, como o Rafael, ele fala, eu vou te ensinar tudo. Eu vou fazer de você melhor do que eu. Eu vou te ensinar a negociar. Eu vou ensinar você a amar Deus, amar Jesus, né? O judeu messiânico, no caso. E aí ele vai gerando. Chega por volta de 12 anos, ele ensina a Torá, ensina a negociar. E ele vai lá. E aonde o pai vai, o filho vai atrás. E vai aprendendo. E por volta de um período aí, em média de 30 anos, o judeu fala, está pronto, vai. Que ano que Jesus começou o ministério dele? Fala comigo, 30 anos. Então, foi exatamente sobre isso, né? Que é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre esse legado de paternidade. Mas para que você possa entender esse entendimento, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Vamos aqui à palavra de Deus. Nós tivemos uma reunião linda com os nossos irmãos que estão chegando, que estão sendo inseridos na família. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco os pastores vão estar apresentando e orando com aqueles que estão chegando para fazer parte da nossa família. A Bíblia diz, primeira parte desse versículo, muito conhecido, diz assim, também disse Deus, o quê? O quê? E a nossa semelhança, diga comigo, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deixa eu te dizer, quando Deus cria o homem, Ele olha para o ser humano e fala, do céu, Ele cria o ser humano no ambiente da eternidade, e Ele fala, eu vou colocar um princípio, os fundamentos dentro de você, você vai fluir como nossa imagem e nossa semelhança na terra. E esse primeiro homem, então, foi Adão, o primeiro homem, ok? O primeiro homem foi Adão. E aqui eu quero passear um pouquinho na Bíblia com você. Vamos no Evangelho de João 17, para que a gente possa entender um pouco mais desse princípio, desse fundamento de uma paternidade espiritual. João, capítulo 17, no versículo 4. Esse capítulo de João 17, ele é incrível. Por quê? Porque ele é a prestação de contas de Jesus, do Filho, para Deus. Deixa eu te dizer, Deus coloca Adão na terra e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E coloca dentro do ser humano um princípio para que ele pudesse ser imagem e semelhança. E esse primeiro homem, o Adão, ele erra no princípio, no processo. Ele, na Bíblia, um pouquinho mais à frente, em Gênesis, no capítulo 3 ali, 4, 5, a gente começa a perceber que Adão erra no processo e o filho, a forma que foi impresso dentro de Adão, um princípio de imagem e semelhança, deveria estar dentro de Caim e deveria estar dentro de Abel. Eu acredito que estava dentro de Abel, porém Abel foi morto pelo próprio irmão. E Adão, então,
impede, bloqueia, trava um princípio de Deus, de uma paternidade. Mas aqui nos revela, em João 17:4, nos revela o próprio Cristo, porque Deus fala: olha, filho, desce na terra o quê? Para, de novo, imprimir o quê? A nossa imagem. E o quê? E a nossa semelhança. Em quem? Na humanidade. Quantos estão entendendo aqui? Deus vai lá com Adão, e Deus traz o segundo Adão, Cristo, para imprimir novamente como homem na terra. Vou falar de novo, como homem na terra. Ah, mas Jesus era Deus, ele fluiu como homem na terra. Quando Satanás falou: tira-te daqui do pináculo do templo e dá ordem aos anjos, ele falou: não, tentarás o Senhor teu Deus, eu sou homem na terra. Transforma a pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu sou homem na terra. Quantos dizem amém para isso? As práticas de Cristo, homem na terra. E olha aqui, versículo 4, João 17: eu te glorifiquei na terra. Aí ela fala do filho, né? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 5, e agora? Glorifica-me. Ele fala: me leva, me glorifica. Ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ele está falando: me leva de volta. Eu estou prestando conta do que eu vim fazer como homem na terra. Eu discipulei, eu ensinei, eu peguei cada um deles, eu pus no colo, eu chamei atenção, eu chamei Pedro e Satanás. Está lá na Bíblia. Eu alinhei quem tinha de alinhar. Mas glorifica, porque como era antes da fundação da terra. Então, quando Deus fala em Gênesis 1:26, Jesus estava lá: façamos. E Ele está apontando aqui antes da fundação da terra. Deixa eu te dizer, a palavra pai, cadê o pai aqui? Papai, deixa eu ver. Você carrega um nome de Deus na tua vida. Esse nome não é seu. Fala para o pai que está do seu lado: esse nome é emprestado para você poder assumir a posição de paternidade na terra, de paternidade espiritual. Ouça isso, pai. Levanta a mão os papais aqui em nome de Jesus. Seja a capacitação venha do alto para que você possa cumprir a tua função na terra como pai espiritual. As mães também, vão lá, você é mãe espiritual. Quando se fala de paternidade, é muito necessário as nossas irmãs terem esse entendimento de paternidade espiritual e fluírem na terra dessa forma. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Aplauda Ele. Meu Deus! Aí eu volto para Gênesis 5. Vamos lá comigo, Gênesis 5, 3. Eu tomei um susto nisso. Olha isso. O Adão, que estava sendo feito com o pó da terra, com o sopro do fôlego de vida, e Deus falando com o Filho e com o Espírito: façamos a nossa imagem e semelhança, para Ele dominar. Aí esse cidadão, em Gênesis 5, capítulo 3, olha o que ele diz. Vamos lá? Viveu o quê? Pois aí. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua, conforme a sua. Uau! Olha isso. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua. Esse sua não está com maiúsculo, está menor. Então é a semelhança de quem? Do próprio Adão. Ok? E conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Deixa eu te dizer, a descendência de Adão havia se dissipado na terra, mas Deus deu para ele uma outra oportunidade de falar: imprima o que está dentro de você nele. Coloque, sabe quando eu fiz você com a Trindade, junto à Trindade, que esse espírito que você deixou de fazer na vida de Caim, faça na vida de Sete. E agora Sete, então começa esse processo, e nós estamos aqui porque existe um Sete no passado, com imagem e com semelhança. Quantos dizem amém para isso? Querido, isso é algo muito forte. E aí a gente começa a andar na Bíblia. Eu vou correr aqui vários eventos, vários momentos de paternidade, de pessoas que estavam sendo impressos
uma paternidade apontando a imagem e a semelhança de Deus. Percebe-se o seguinte, o quê? Que Deus fala, o homem que está sendo feito, ele precisa ter a imagem do céu e semelhança do céu. Então ele precisa fluir com a imagem e semelhança celestial. Quantos dizem amém para isso? E aí então, o próprio Filho, eu te levei lá em João 17, para você entender que Cristo veio para imprimir a imagem do céu e a semelhança do céu. Aí a gente volta em Gênesis 5, para mostrar para você que Adão, depois de ter errado, ele falou, eu vou fazer isso nesse próximo filho chamado Sete. A imagem e semelhança. E deixa eu dizer uma coisa, querido, o que o mundo hoje está em falta e gritando, são falta de pais espirituais, isso eu incluo mães espirituais também, que têm essa capacidade, esse entendimento, essa sensibilidade de imprimir na vida das pessoas uma paternidade celestial. E é incrível que começa em Deus e Jesus aponta o Pai para terminar nele. Fala comigo, começa nele e termina nele. Mais forte, começa nele e termina nele. A gente vê Elias chamando os profetas de filhos. A gente vê Elias quando sobe, Eliseu gritando, meu pai, meu pai. A gente vê uma série de coisas de informações aqui que nos remete a entender que os princípios proféticos da palavra de Deus é discipulado, o ensino e a impressão de uma característica, de um caráter de Cristo na vida das pessoas. Isso é profético. Isso é profético. Foi isso que Jesus fez aqui nessa terra, quando ele pegou e foi lá e começou a buscar um discípulo, outro discípulo e outro discípulo e outro discípulo, e ele juntou 12 discípulos e disse, eu vou imprimir o caráter celestial em vocês. Quantos entendem isso? Aí a Bíblia diz assim, presta atenção, e Jesus juntou a multidão e diz, vão e façam multidão pelo mundo. E aí pegou a multidão e falou, essa é a igreja multidão, e entregou a igreja para a multidão dar sequência nela. Foi assim? Como que foi? Mateus 28, 18, 19, 20, o que está dizendo? Jesus, ele pregava para a multidão. Ele sempre pregou para a multidão, mas chegava o momento que ele alimentava a multidão, a Bíblia falava assim, ó, sempre falou, ele se retirou para orar. Fala comigo, multidão versus discípulo. Mas Jesus, ele sentava à mesa. Quando falava de discipulado, ele sentava à mesa. Quando falava de imprimir uma paternidade, uma autoridade espiritual sobre a vida dos discípulos, ele falava por parábolas. Ele ensinava, porque ele entendeu que a multidão ela estava sendo ministrada, mas quem era o futuro? Aqueles homens que seriam enviados para perpetuar a história da igreja, para avançar com a igreja, eram os discípulos. E é por isso que eu bato nessa tecla hoje. Ei, igreja, você precisa ser discípulo, ser filho espiritual, em nome de Jesus. Quantos dizem amém para isso? Fala para o teu irmão, fala assim, ó, é o tempo de sairmos do ambiente da multidão e passarmos a sentar à mesa, a ser filhos, a termos uma autoridade sobre nós, que vai imprimir, não a identidade dele, não a orfandade dele, mas a semelhança de Cristo e a imagem celestial sobre você. Quantos dizem amém? Esse é o sentido da paternidade. Aí Jesus preparou os apóstolos, fez uma mesa linda, eu vou morrer, vou subir para o Pai, já prestei conta. Mas vocês precisam entender isso, a minha morte na cruz é necessário. Ouça, e ele preparou, passou pela morte de cruz, encontrou 2 cidadãos no caminho de Emaús frustrado. E você não está entendendo que acabou a nossa esperança. Nós achamos que ele ia derrotar os fariseus, os anais, toda essa situação que vinha contra o evangelho de Cristo da época, aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés e que resistiam à presença do Filho. Ouça isso. Mas Jesus falou, eu vou ter que morrer na cruz de novo, porque não entenderam nada. Não foi isso. Ele fez outra mesa,
Fala comigo, mesa. Mais forte, a mesa. Fala, a mesa ministra. A mesa ensina. A mesa imparte. A mesa toca nos filhos. Você está entendendo? Eu vou te dar uma revelação para esse tempo. Uma mesa de discipulado equivale a 10 pregações aqui nesse altar. Quantos já sentaram com os pastores aqui, sim ou não? Você aprendeu mais com a mesa com os pastores, ou às vezes vindo aqui, ou lendo a Bíblia? Ouça isso, querido. Então, uma pergunta que está dentro de mim, e é sério isso, porque nós somos uma geração de órfãos. Nós queremos Deus, mas nós não queremos os homens. Nós queremos submeter a autoridade de Deus, mas nós não queremos submeter a autoridade de homens na terra. E a Bíblia diz que toda autoridade é levantada por Deus, e que nós devemos submeter as autoridades. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, e eu não apresento para ele resultados de igreja, eu apresento para ele o meu coração. Você está entendendo? Porque eu tenho entendimento que eu preciso de um pai espiritual. Um pai espiritual. Ouça isso. Eu estava falando com o pastor Milton. Presta muita atenção. Quem foi pai espiritual de Jesus na terra? Presta atenção, querido. A gente fala, não, foi Deus, ele é Deus. Deus plantou ele num lugar. Deus plantou ele numa família e colocou um homem de Deus para ser pai dele, para proteger ele quando queriam matar os meninos, para fugir com ele, para levar ele no templo, para ensinar a profissão. Quem foi? Fala comigo, José. Sim ou não? Você aprende mais da Bíblia na tua casa, lendo a Bíblia, orando ou se relacionando com um homem ou uma mulher de Deus? Sim ou não? Percentualmente falando, você aprende mais da Bíblia, 90% lendo ela e 10% se relacionando com alguém. Qual que é o percentual disso? Quem quer arriscar aqui? Eu falei que ia ser um discipulado. Quantos estão entendendo sobre isso? Então, como que é necessário alguém para desatar os nós? Como é necessário alguém que tenha maturidade, que tenha entendimento, que tenha temor, para trazer para si uma identidade. E aqui eu aprendo com Paulo, ele fala assim: sedes meus, o quê? Imitadores, como eu sou de Cristo. Você imagina? Às vezes a gente fala, não, olha para mim não, olha para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Todos nós vamos apontar o modelo, mas nós somos o exemplo. Nós apontamos o modelo, Jesus é modelo, mas você é o exemplo. Tem gente olhando para você, igreja, querendo olhar para você e ouvir a voz de Paulo saindo de dentro de você. Sede meus imitadores. Por quê? Porque senão eu vou entrar num processo de orfandade. Eu vou me esconder dentro de mim. Eu vou esconder na minha religiosidade. Eu vou criar uma casca, uma capa de conhecimento, mas eu não vou fluir. E eu não vou colocar o coração nas mãos de ninguém que vai cuidar de mim. Quantos estão entendendo isso, querido? A igreja para esse tempo é muito importante que nós possamos entender e compreender o princípio de paternidade espiritual. Paulo fez isso. Paulo entendeu a igreja. Paulo multiplicou a igreja. Paulo tinha Tito, tinha Timóteo, meu Deus, tinha João Marcos. E Paulo falou, eu entendi, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando aquilo que Jesus fez. Jesus pegou e falou, é você sim, Pedro, você está me negando, mas eu vou aparecer para você e eu vou circuncidar teu coração, porque você é o apóstolo escolhido para fluir com a igreja. E ele voltou no corpo glorificado e falou, você me ama? Então cuida, apacenta, cuida das ovelhas, cuida da igreja. E foi Pedro que fez essa movimentação dos 120 no mesmo lugar, lá em Atos 2, que veio a glória de Deus. E Pedro entendeu, e a primeira pregação de Pedro foi 3.000 convertidos, a segunda foi 5.000 convertidos. E ali a gente vê a igreja primitiva tomando uma proporção, porque Jesus enviou os filhos, os apóstolos, de 2 em 2. Quantos estão entendendo isso? Sabe por quê, querido? O pai, ele tem
a força e o poder, a missão de dar destino. De dar destino. O pai é aquele que fala: vai, menino, levanta daí. Já viu isso? Não? O filho cai, tá o pai e tá a mãe. O filho caiu, a mãe vai falar o quê? Coitadinho, assim ou não é? Sim ou não? Oh, o filho olha, cai, ele olha para a mãe. Esperto, menininho, um aninho. E fica olhando. E aí o que acontece? Essa mãe falou, oh, ele, isso não mudou. A gente como pastores, a palavra padre é de pai. Pastor está na posição de pai e não mudou. A gente fica olhando na vida dos discípulos e você fala, oh, ele, ai. O pastor, uma igreja pastoral, uma igreja de mãe. Mas uma igreja apostólica é uma igreja de pai. Levanta daí, menino, vai para a tua missão. É o tempo, para de ser fragilizado, para de ser filhinho da mamãe e vá tomar a tua posição, porque você precisa fluir como pai maduro nessa terra. Ouça isso. E nós precisamos entender muito claramente sobre isso, porque senão nós vamos criar uma igreja fragilizada, uma igreja de bebês, de infantis. E é o tempo, deixa eu te dizer, o segredo de uma paternidade espiritual não é gerar filhos. Fala comigo, não é gerar filhos. Eu falo, mas como assim, bispo? Não, o segredo da paternidade espiritual é gerar pais maduros para essa terra. Porque senão eu vou começar a ser paternalista, fazer tudo pro filhinho. Às vezes as pessoas não compreendem a minha fala. Eu estou com dificuldade de pregar na igreja. Vou confessar para vocês, estou com dificuldade de pregar na igreja, porque Deus me transicionou para falar com um pastor. E pastor, você tem que olhar no olho e falar, levanta, camarada, assume a tua posição e vai ser pai dessa geração. Tem gente morrendo, você é vocacionado, você não foi gerado em seminário, você tem que ser gerado na dor, no corte. Vai lá, dá vida, vai. Eu queria levar essa igreja daqui, do Hortência, e andar um mês só lá na igreja do pastor Alessandro, tá bom, ou do pastor Luiz, no meio de dores e de morte. Eu e a bispa fomos gerados, nosso ministério pastoral, no meio de dor e de morte, muita dor, meninos morrendo, morte, pai forcando. Gente, desculpa eu falar isso para vocês, nós vivemos um lugar maravilhoso, mas que nos impede muitas vezes de sentir essas dores. Ouça isso, querido, ouça isso. Nossa missão é, entregamos a igreja, porque nós precisamos fluir e desativar pastores, sermos pais espirituais para levantar uma geração madura nessa terra. Quantos dizem amém para isso? Em nome de Jesus, fala assim, nós te abençoamos, Bispo Ney. Vai embora, vai ministrar. Gente, quantos são aqui da minha época? Tem 50 aqui. Quantos aqui assistiram o Hulk? Homem-Aranha, Super-Homem. Quantos aqui? Batman. Então deixa eu te falar, olha o que o diabo fez. Já começou a implantar na tua mente desde lá de trás. O Hulk foi espancado pelo pai na infância e vivia sozinho. O Batman era órfão, o Super-Homem era órfão, o Homem-Aranha era órfão. E sabe o que o diabo está fazendo? Implantando uma maldição de orfandade na igreja, para que na vida do homem, para apagar o papel masculino humano do homem, para que ele não venha fluir de forma de paternidade nessa geração. O que a gente mais tem hoje são divórcios, situações, circunstâncias, filhos que crescem com pai separado, pai que está lá dentro, mas é distante, e a gente começa a perceber o quanto que a orfandade, ela faz mal para a sociedade, principalmente para o reino de Deus, porque quando Deus ministra em Adão, falando, ei, Espírito Santo, ei, filho, vamos colocar nossa imagem e semelhança. O que vai acontecer? Eles vão fluir de uma forma geracional. Os filhos que vão nascer dele vão ser geracionais. Eles vão pegar essa imagem e semelhança e eles vão passar a imagem e semelhança
e nascerão os netos, imagem e semelhança, nascerão os bisnetos, imagem e semelhança, e era para ser dessa forma. E Jesus, ele veio nessa terra, no Novo Testamento, para apresentar o Pai. Se você ler, pastor Rodrigo pregou aqui quinta-feira, se você pegar o texto de João 14, você vai ver o quanto Jesus é conectado com o Pai, com imagem e semelhança. Quantos estão entendendo isso? Ele fala, o Felipe fala, mostra-nos o Pai, é o que importa. Ele falou, mas você não está vendo o Pai? Fala para o teu irmão, você não está vendo o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você precisa ver o Pai. Fala para o teu irmão assim, ó, aquele que vê você precisa ver o Pai. É sobre isso. Aquele que vê você precisa ter autoridade, ver a autoridade sobre a tua vida para ver o Pai. Ouça isso, igreja, em nome de Jesus. E que essa unção do Ruiós seja sobre você. Eu quero ler esse texto, Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículos 14. Filhos maduros no processo. Essa palavra Ruiós é uma palavra do original grego que significa filhos maduros no processo. É um processo de amadurecimento com base numa autoridade espiritual. É a fala de Paulo. Seja meus imitadores. O quê? Se você olhar para mim, você vai ver Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver os traços dele. Se você olhar para mim, você vai ver o reino dele. Se você olhar para mim, você vai ver que eu vou fazer o que ele está fazendo. Se você olhar para mim, eu vou orar para curar como ele orou, porque ele mesmo falou que nós faríamos milagres maiores do que ele. E olha aqui que a Bíblia diz em Romanos 14:19, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quantos são guiados pelo Espírito de Deus aqui? Dá um glória a Deus aí. Estes são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Fala comigo, adoção. Fui adotado como um filho, que sou co-herdeiro com... Meu Deus, tenho uma grande família. Meu Deus, só é adotado aquele que é órfão. Só pode ser adotado aquele que é órfão. Órfão de pai, de mãe. Eu não sei a tua história, mas talvez a tua história tenha sido cruel com você. Um pai ditador. Ai, Jesus. Um pai ditador, um pai cruel. Talvez a tua história fala, nem conheci meu pai. Eu conto uma história verídica do Rio de Janeiro. Um irmão do BOPE pôs 10 meninos do tráfico e falou, vocês vão morrer todo mundo, mas o que vai livrar a vida de vocês é a resposta que vocês vão dar para mim numa pergunta que eu vou fazer. E perguntou, aonde está o seu pai? Tem pai não, senhor? Meu pai morreu. Meu pai está preso, senhor. Foi criado com a minha avó, senhor. Não conheço meu pai não, senhor. Meu pai me bateu e bateu na minha mãe e foi embora, senhor. Dos 10, nenhum tinha pai. Nenhum tinha pai. Você está entendendo? A gente vive uma igreja hoje, ouça isso. Uma igreja do eu, do potencializar o eu. É muito fácil lotar uma igreja, é pregar o que a igreja quer ouvir. E para esse tempo é a chave. Mas se você entrou aqui com isso, duro te dizer, nós não somos assim. Nós queremos te preparar para a eternidade. Nós queremos te preparar para o céu. Nós queremos imprimir a imagem e a semelhança do Filho de Jesus, de Deus, na tua vida. Nós queremos pedir permissão para você. Senta na mesa com a gente. Não sentada só, por favor. Permita os pastores tocar vocês. Permita os líderes tocar em vocês. Estão sendo preparados. Saiba disso, igreja. No nome de Jesus.
Ouça isso. Essa maldição de orfandade, ela está latente dentro de nós. Tudo, as reações, eu não preciso do pastor. Agora eu sou crente sozinho. Uau, glória a eu, aleluia. A gente pensa desse jeito, pensamento de órfão. Eu sei mais do que o meu pastor, pensamento de órfão. Você está querendo ser maior porque você tem um problema de autoestima. Deus colocou você debaixo de uma autoridade. E essa autoridade precisa circuncidar você, querido. Ouça isso. Às vezes são palavras difíceis. Tem hora que eu chego, os discípulos ficam, chegou. Às vezes eu falo para a bispa, me segura, vai lá. Eu só sei falar sobre isso. Eu só sei ministrar sobre isso. E aqui, olha isso, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, olha, meu Deus, verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem um povo esperando a tua manifestação. Tem um povo esperando você. Tem um povo esperando o teu coração. Tem um povo esperando a resposta que sai do teu coração, igreja, dizendo: eu sou filho, eu posso ser um pai, porque eu tenho a imagem e semelhança de Cristo. Ei, querido, senta aqui do meu lado que eu vou te falar alguma coisa. Ei, senta na minha mesa que você vai ver o que vai acontecer. A tua vida vai alinhar, o teu casamento vai alinhar, o teu coração vai alinhar, a tua vida financeira vai alinhar, porque eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. Ei, Espírito Santo de Deus. É por isso que Eliseu não soltava de Elias. É por isso que os discípulos, Jesus falando: o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vão embora. Eu não tenho nem aonde encostar minha cabeça. Os passarinhos têm seus ninhos, os lobos tem seus covis, mas eu não tenho aonde encostar a cabeça. E aí que já tinha, o coração dele já tinha sido ferido, ele falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E essa palavra ruiós é o filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém que tem traços fortes de caráter e personalidade. Ruiós, filho maduro, passando para a fase adulta. Esse texto de Romanos, toda vez que fala filhos, é ruiós. Filhos maduros, fala comigo, filhos maduros. Fala assim: aquele que pode ser facilmente identificado, o quê? Como filho de alguém que tem um traço muito forte de caráter e personalidade dos pais. É aquele filho que reflete o pai. Amém ou não? Vocês acham que o pastor Rodrigo parece um pouco comigo? Não? O que vocês acham? Fala a verdade, vai lá, igreja. Vocês acham que a pastora Juliana parece com a bispa? Claro que não
no físico, mas no jeito de ser, nas verdades que prega. Sim ou não? Tem ou não tem, gente? Se falar que não tem, eu estou errando. Quantos estão entendendo isso? Você acha que os discípulos dos pastores, eles têm característica deles? Sim ou não? Quem conhece o apóstolo Sacar, você acha que eu tenho característica dele? Quantos estão entendendo isso? Vocês estão entendendo sobre o que nós estamos falando? Sobre uma aliança geracional, sobre uma impressão de uma característica, de um caráter, de uma imagem, de uma semelhança do Pai, quando Ele cria Adão, e que volta para Ele e aponta para Ele. Ruiós. Estende a mão para o teu irmão e fala assim: Ruiós. Eu ministro Ruiós sobre a tua vida. Filhos maduros. Fala assim: você não vai mais se ofender com qualquer coisa. Você não vai embora porque o bispo pregou forte hoje e foi discipulado. Eu falei que não ia ser pregação. Você vai assumir, vai insistir novamente, vai interiorizar dentro de você e você vai dizer: eu quero ser esse filho aqui, maduro. E nós estamos aqui, irmão. Um membro gera outro membro. Fala comigo: um membro gera outro membro. Um líder gera outro líder. Um pastor gera outro pastor. Um bispo gera outro bispo. Um apóstolo gera outro apóstolo. Uma igreja gera outra igreja. E assim nós vamos crescendo em maturidade espiritual. Ei, querido, em nome de Jesus, valorize as mesas, valorize os encontros, valorize a célula, valorize, querido, o discipulado, valorize cada palavra. Ei, irmão, anote cada palavra que está sendo ministrada, cresça, estabeleça em você um tempo de crescimento. Eu vou falar forte agora: para de ser católico gospel. Pronto. Para. Essa consciência moral religiosa, graças a Deus, fui no culto hoje. O que você acha? Graças a Deus, essa palavra, eu vou mergulhar nela. Eu vou procurar meus pastores. Eu vou caminhar, eu vou entrar na comunidade, eu vou me relacionar. Eu quero ser um pai. Sabe qual que é o segredo de ser pai espiritual? É ser filho autêntico. Sabe por que eu falo com autoridade sobre esse tema? Porque eu sou filho. Meu apóstolo fala comigo, eu falo: estou aqui. Aprendi. Eu mais obedeço do que mando, porque eu conheço um princípio de autoridade. E quem me ensinou isso? Centurião de Cafarnaum. Porque eu tenho um servo que está doente, mas eu não sou digno de receber na minha casa. Mas eu sou homem sujeito à autoridade, e tem homens também debaixo de uma autoridade. Eu falo para eles: vão, eles vão, vem, basta uma palavra sua e meu servo será curado. Jesus falou: eu nunca vi tanta fé em toda Israel. Ouça isso, ruiós. Esse é o tempo de uma geração adulta, de uma igreja adulta, de um povo que fala: eu estou assumindo como Paulo assumiu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ei, querido, nós não estamos implantando em você uma casa de faraó. Nós estamos implantando em você uma casa de paternidade, de bênção. Sabe qual que é o significado do nome de Moisés? Na língua egípcia? Moses, filho. Significa filho. Sabe o que Deus fez? Moisés nasce, 3 meses, o papai e o Anrão. Olha que nome bonito você põe no teu filho. Anrão. Pai de Moisés. E Joquebede. Joquebede, Moisés não ama. Aquela história. 3 meses, falou: bonito. Eles profeticamente viram e Deus falou: vai ser libertador. Onde nós vamos escolher? Onde nós vamos esconder esse menino? Por quê? Porque eles vão querer matar os meninos. Está crescendo demais. Aí, sabe o que eles fizeram? Esconderam o menino dentro da casa de Faraó. Esconderam o filho na casa de Faraó. Agora eu vou trazer revelação para você. Está cheio de casa de Faraó nesse tempo que não consegue discernir o filho que tem dentro de casa. Talvez você foi um filho escondido na casa de um ditador, de um faraó, que
que só te machucou, te feriu, e hoje você tem medo de abrir teu coração com as pessoas, e você se tornou um órfão. Falei. Aí você anda numa consciência moral religiosa, achando que está tudo bem, mas não deixa ninguém tocar em você. Você não se relaciona com ninguém, porque você foi ferido. O ferido fere e o curado cura. Quando eu chego no meu discipulado, eu vou falar como eu chego lá. Olho para a vida do meu apóstolo e falo para ele: pode bater. Eu e o bispo Nilma. Ele ri, vai bater. Porque eu preciso disso. Porque tem uma igreja, várias igrejas aqui. Porque tem pastores aqui. Porque se eu imprimir uma imagem que não é dele, se eu imprimir uma imagem minha, aí vai dar ruim. Eu vou matar um tanto de gente. Eu vou ser faraó. E aí vou matar um tanto de gente. Como tem muita gente órfã porque foram mortos no passado. Quando você entende, hein? Aí você vai entender as reações. Porque você viveu na casa de um faraó, ou de uma faraó. Aí Deus pega o Moisés, com o nome Moses, filho. Deus falou: vou esconder o libertador na onde? Na casa de quem eu vou libertar. Na casa de quem que eu vou dissipar da terra. Pois dentro da casa de faraó, escondeu o filho dentro da casa. Deus escondeu você, por isso você está aqui hoje. Deus escondeu você. Se você pegar a tua história, alguns têm uma história bonita, outros têm uma história péssima. Mas uma coisa eu falo: Deus te escondeu e te trouxe aqui numa casa de paternidade, onde tem homens sérios, mulheres sérias, homens de Deus, que não vai apontar a si próprio, mas vai apontar o Cristo, Filho do Deus vivo. É Ele que precisa brilhar nesse lugar, na nossa vida. Fala para o teu irmão assim, fala assim: esse negócio de paternidade é legal. Se vocês tivessem ideia do que eu passei para estar aqui, se vocês tivessem ideia do que os teus pastores passaram para estar aqui, os líderes. Esses dias o Senhor falou comigo: agora eu vou abrir para vocês. Vai lá e contraria o coração desses líderes lá. Contraria o coração para revelar. Contraria a mente para revelar o coração. Porque líder não pode ser infantil. Tem que ser adulto. Tem que ser ruiós. Quantos entendem isso? Querido, nesse tempo, se a gente não amadurecer, se a gente não compreender, se a gente não visualizar, se a gente não entrar nessa linha, os dias difíceis virão e a igreja não vai conseguir suportar. É por isso que nós convidamos você para esse nível de paternidade, para o teu nível de crescimento espiritual. Não se feche em você. Não se feche nos seus próprios conceitos, mas se incline à autoridade espiritual, a alguém que vai te ajudar, vai pegar na tua mão, vai te corrigir, vai te ensinar, vai te estimular. Você crescer, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, teu casamento, tua vida espiritual, teu ministério, tudo. Ei, querido, é um tempo de crescimento para essa igreja, para o Ministério Batista Viva. Amém, querido? Fala, levanta a mão. Quantos querem crescer aqui? Quantos querem? Fala assim: eu aceito, eu me submeto, eu me coloco debaixo de uma autoridade, de uma paternidade espiritual, porque irão me apontar, irão me colocar na flecha, e irão acertar o alvo com a minha vida, atingindo Cristo, atingindo o reino e atingindo a eternidade, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir a Ele, exaltar a Ele? Mais forte, exalte, glorifique ao Rei dos Seis. Aleluia! Eu sinto que Deus escondeu muitas pessoas aqui, de pais ditadores, mães ditadoras, patrão ditador, pastor ditador.
Vou falar de novo. Pastor ditador que te feriu. Eu falei que ia ser um discipulado, mas ele te trouxe aqui para curar teu coração, para alinhar você e para dizer: vai, você vai ser pai e mãe de uma geração aqui, em nome de Jesus. Quantos recebem esse desafio? Aceita esse desafio em nome de Jesus. Você vai ouvir falar muito sobre paternidade. Eu vou parar aqui. Fica de pé no seu lugar. Igreja querida, abençoada. Não importa para nós igrejas cheias de pessoas vazias. O que importa para nós é a igreja cheia de pessoas cheias. Nós queremos tocar a humanidade, a sociedade, mas com pessoas cheias de Deus. É sobre isso. Põe a mão no teu coração. Deus está, fecha os teus olhos. Deus está circuncidando você. Deus está te trazendo para um ambiente. Eu sinto que pessoas aqui, reações que você teve, tem tido, é tudo fruto de uma orfandade, daquilo que fizeram com você. Isso não é mal, mas o teu desejo de acertar, meu irmão, minha irmã, te levou para esse casulo, te levou para esse ambiente, dificuldade, medo de confiar, medo de abrir coração, medo. E percebe, querido, que entra ano e sai ano, você está do mesmo jeito, você não cresceu, você não rompeu. Nós temos um caso na igreja, 24 anos, o irmão servindo em alto escalão de uma igreja, dando aula de escola bíblica, chegou na nossa igreja e falou: eu converti de novo, eu não amava Deus. 24 anos uma liderança de uma igreja, falando: eu me converti porque agora eu falo que eu amo a Deus. Eu encontrei um pai, eu encontrei Deus como pai, eu encontrei uma igreja que aponta o pai. Efatá, seja liberada a tua mente das tuas dores, seja liberada a tua mente, teu coração das suas dores emocionais, dos traumas, dos faraós que passaram pela sua vida e te feriu, te puniu, te podou, te subjugou, te colocou dentro de prisões, que te expôs. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse pegando na tua mão e puxando você, dizendo: saia para fora. É tempo de você ser visto. A Bíblia fala de um descendente de um rei, Thalia, filha de Jezabel, matou toda a família do rei. Mas o sacerdote foi lá e pegou um menininho novinho, escondeu dentro da câmara do templo. O menino foi crescendo, um filho do rei foi crescendo, um filho, até que ele tomasse uma certa idade. E aí então reuniu os sacerdotes e ungiu ele rei de novo, porque existia um descendente. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ter sido perseguido, fizeram tudo com você, mas você é esse descendente, filho, príncipe, princesa, escondida nessa câmara, dentro do templo. E o Senhor está dizendo: a partir de agora é tempo da sociedade, da humanidade ver você. Saia para fora. Saia para fora. Venha para fora. Seja corajoso, corajosa como Paulo. A imagem e semelhança é dele, o modelo é dele, é do céu. Mas você é o exemplo a ser seguido na terra. Você é o exemplo. Exemplo vai errar, mas vai pedir perdão. Mas você é o exemplo que aponta o modelo. Saia para fora. Senhor, nós ministramos aqui a unção do Ruiós. Filhos maduros
que refletem o Pai em tudo, no caráter, na busca, na Bíblia, no amor, no id, em tudo, Senhor. Senhor, Deus, a tua imagem, a tua semelhança, ela precisa estar em nós. Senhor, vão olhar para nós e vão ver o Senhor, vão olhar para nós e vão ver a tua presença, vão olhar para nós e vão ver, Senhor, a tua plenitude, porque nós apontamos os céus. Senhor, eu selo esse momento com essa oração, e que se levantarão pais espirituais, mães espirituais, que ajudarão no cuidado da igreja, daqueles que chegarão, Senhor, para o avanço do teu reino. Senhor, homens de responsabilidades temerosos, mulheres temerosas, que vão fluir, Senhor, na paternidade espiritual, ajudando a cuidar, ajudando a ministrar, e sempre apontando o Senhor, Senhor, que é a imagem do Filho, que reflete o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E está em João, no capítulo 14, as palavras do próprio Jesus. Sela no coração da tua igreja, Senhor, um manto de paternidade espiritual, no nome de Jesus Cristo, o nosso amado Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que você aplauda Ele, exalte a Ele, diga: eu sou filho. Me faz teu filhinho, eu sou filho. Diga para o irmão, fala: você é filho, filha, filha, em nome de Jesus. Pelo menos para umas 5 pessoas, fala: Deus está te levantando nessa terra para ser pai espiritual, mãe espiritual. Faça isso. Glória a Deus. Me faz teu filhinho, me leva à inocência.